tempestade não impedirá que cheguemos do outro lado. Mas eu queria concentrar aqui o nosso pensamento, a nossa meditação desta noite maravilhosa, nas questões que nós denominamos as provas da vida. Porque uma vez que aceitamos o Evangelho, uma vez que convidamos e optamos e escolhemos Jesus como o Senhor da nossa vida, o autor da nossa fé, e levantamos e desfraldamos a bandeira do Evangelho como a nossa confissão, nós, amados, temos que ter consciência que passaremos por momentos de lutas, de provações. A nossa fé, ela vai ser confrontada, ela vai passar por testes. A nossa fé vai passar por etapas de dificuldade, onde ela vai ser testada e provada. E é justamente o contexto, é justamente a leitura que a princípio eu quero fazer desse texto aqui, desta reflexão, que vai edificar o nosso coração. A nossa carreira cristã, a nossa fé no Evangelho, ela vai passar por prova. E diz aqui o versículo 24. O versículo 24 declara: o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessante que a fé, o Evangelho, o chamado, o compromisso com Jesus é um empreendimento, é uma caminhada, é uma missão que temos que cumprir na vida. Ela tem um ponto inicial. E é interessante que Jesus ordena. A Bíblia declara que Jesus, após ter feito a multiplicação dos pães e peixes, ter operado esse primeiro milagre de multiplicação do seu ministério, ele despede a multidão, mas dava ordem para os discípulos, uma ordem. Ele ordenou que eles passassem para o lado de lá do mar, que eles iniciassem do ponto onde estavam uma missão, uma viagem. E, irmão Fernando, o Evangelho é uma missão, o Evangelho é um projeto, o Evangelho é uma viagem. Nós estamos, meus queridos e queridas, num projeto, nós estamos numa viagem, num chamado de Deus. A partir de um ponto, quando temos consciência, aceitamos Ele, o projeto dele entrou no nosso coração. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Ele que comanda, é Ele que ordena, é Ele que opera, é Ele que salva, é Ele que liberta. Entretanto, também Ele dá ordem, e esta ordem tem que ser cumprida, e esta ordem, ela traz consigo uma missão. Jesus disse: olha, passem para o lado de lá, eu me encontrarei com vocês do lado de lá. E a Bíblia declara que eles obedeceram. Então a missão, ela tem essa etapa, ela tem esse processo. O teste, a princípio, ele inicia num processo, numa caminhada, numa demanda, num projeto que tem início, mas na continuidade do projeto, o texto diz que no meio da viagem, no meio do mar, no meio do processo, alguma coisa foi alterada, não estava no programa, porque na realidade Jesus os enviou e não colocou nenhum programa, e não anunciou
imprevisto, algo que não estava no programa. E isso aconteceu no coração dos discípulos. Então, amados e amadas, um projeto de fé, saber que nós vamos e temos uma missão e chegaremos lá de lá, tem que nos trazer consciência de que mesmo tendo um projeto que tem início, meio e fim, no processo todo haverá momento em que temos que estar preparados para o imprevisto. E eles foram assaltados por uma tempestade. Então isso não pode causar estranheza ao nosso coração, se presentemente talvez agora estejamos enfrentando uma adversidade da qual nós não esperávamos. Porque nós sempre pensamos assim, que o problema, o imprevisto, a prova, o teste, só acontece na casa do vizinho. E nunca chega na nossa casa. Ah, meu querido irmão, por vezes as coisas acontecem dentro do nosso bar. Nós estamos aí na nossa viagem, Jesus ordenou, e o maravilhoso de tudo isso, o maravilhoso de tudo isso, o maravilhoso da garantia de que nossa missão, de que nossa viagem, de que este projeto, de que esta ordem de Jesus se cumprirá, de que todo o processo ele se reverterá, ou ele reverterá para a glória do Senhor, e ele terá que ser concretizado, é porque este projeto está debaixo da palavra de Jesus. Este projeto está debaixo da palavra de Jesus, e mesmo que no meio do processo eu seja assaltado por uma terrível tempestade, eu sei que a palavra do Senhor permanece para sempre, pois Ele me disse e Ele me prometeu: passará o céu e a terra, mas a minha palavra ficará firme, ela não passará. Então, meu querido, mesmo que no teste, na prova da vida, da missão existencial, eu tenha uma adversidade e alguma coisa me surpreenda no meio do caminho, e esta etapa da prova me atinja, eu sei que eu chegarei do lado de lá, porque a palavra do Senhor me garante. Louvado é o nome de Jesus. É isto que motiva o nosso coração. Isto, Conceição, alegra a nossa alma. Saber que esta ordem, ela se firma, ela se estabelece, ela se sujeita, e que uma vez que nós estamos submissos a esta ordem, a esta missão, a este projeto elaborado na estratégia de Jesus, a palavra dele sustentará a nossa caminhada até o final. Aleluia. A palavra dele sustentará a tua caminhada até o final. Declare isso com certeza. Declare isso com convicção para essa pessoa querida que está ao seu lado. Diga para ele, diga para ela: a palavra do Senhor é a garantia que a tua missão será bem sucedida, mesmo que no meio do mar a tempestade se levante. Louvado é o nome do Senhor. Palavra da garantia. Entretanto, mesmo a palavra sendo a garantia, nós temos que estar preparados, cientes, clarificados, elucidados que haverá dificuldades e que adversidades nos encontrarão no caminho. Entretanto, nesta etapa da viagem, nós temos a certeza que a palavra do Senhor, ela permitirá, ela operará em meio à tempestade, a certeza que isso não é impedimento para que eu chegue do lado de lá. Aleluia. Outra questão que é interessante aqui, que são os testes da circunstância, que não são controladas pela nossa força. Diz aqui o texto que o barco já estava no meio do mar, no meio da jornada, no meio da viagem, e foi assaltado pelas ondas.
são configuradas em situações adversas, que podem ser ondas dentro de uma dimensão familiar, podem ser ondas que se manifestem no nosso estado espiritual, anímico, mental. Em outras áreas da nossa vida podem se levantar ondas na vida conjugal, ondas na vida profissional, ondas na saúde, situações adversas que nos assaltam. E a Bíblia declara que nesse evento, nesta viagem, o barco era açoitado pelas ondas, açoitado. Ele era atacado violentamente. O sentido da palavra é este: o barco sofria ataques violentos das ondas. Por vezes, pastora Sandra, nós enfrentamos na jornada ataques violentos das ondas do inimigo, que quer impedir a caminhada, que quer impedir a conclusão, que quer impedir o sucesso, o êxito da nossa missão. Entretanto, permanece firme a palavra que foi dada, a ordem que foi dada. A palavra é maior, a palavra tem mais poder, a palavra é mais eficaz, a palavra tem mais habilidade, a palavra é poderosa, e por mais violenta que seja a onda, ela não impedirá. Chegaremos do lado de lá, aleluia, e obteremos a vitória. Então, esta breve meditação, saibamos que no meio do processo poderemos ter surpresas. Nessa breve meditação, saibamos que o nosso barco existencial, a nossa jornada na fé, poderá sofrer violentos ataques e ondas do inimigo. Saibamos que, acima de tudo, ainda que sejamos surpreendidos, algo que não esperamos aconteça e as ondas sejam violentas, saibamos, a palavra do Senhor permanece para sempre, e ela é a garantia que nós teremos um final de jornada feliz e cheio de vitória. Louvado é o nome do Senhor. Foi o que me veio ao coração e ministrar nessa noite. Confesso que não tinha nada no coração, orava ao Senhor e me aquietei e esperei para que Ele falasse conosco de uma forma muito específica nesta noite. Então, meu querido, saiba que o Senhor, Ele nesta noite está nos declarando que a palavra dEle está acima de qualquer outra circunstância, porque Ele continua sendo o Deus que não só acalma as ondas do mar, mas Ele é poderoso para abrir as águas do mar na nossa frente. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É esta palavra que está poderosa nesta noite, e rasgando, e abrindo, e cancelando, e paralisando toda a onda contrária contra a nossa vida. É o Senhor, é a palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar, e as circunstâncias adversas e a força das águas e as ondas impetuosas batiam violentamente, agitavam e queriam destroçar aquela pequena embarcação. Porque a outra realidade, porque o vento era contrário. Porque o vento era contrário. Aliás, eu vou dizer algo, meus amados, e você já tem consciência disso, mas convém relembrar: o Evangelho, o genuíno Evangelho, a viagem evangélica, o barco evangélico, esse veículo que garante que é nosso instrumento de viagem, ele é contra a
Na realidade, viver no Evangelho é sofrer contrariedades mesmo. Então não fique espantado, admirado, porque tantas contrariedades vêm sobre a nossa vida. Porque na realidade viver o Evangelho é saber que se levantará contra nós, contra a nossa vida, o vento contrário. É viver esse contrafluxo. Jesus nos declarou que seremos odiados pelo mundo, incompreendidos pelo mundo, e que no mundo se levantariam ondas contrárias que tentariam engolir e destruir o nosso barco. Entretanto, mais uma vez, fica firme, portentosa, poderosa, imóvel, incólume, indestrutível, maravilhosa, tremenda, coluna, baluarte da verdade, e que garante o fim feliz da jornada. A palavra do Senhor, ela é poderosa, e não há vento contrário que possa demovê-la do nosso coração. É a palavra do Senhor, ela que está como âncora da nossa fé. Lembremos-nos do que diz o autor aos Hebreus: lançando a âncora da vossa fé para além do véu, onde ela está firmada, onde ela está bem fincada, onde ela encontra firmeza. É a palavra do Senhor, é a palavra que nos garante a vitória. Então, mesmo que no meio da jornada nos surpreendamos, mesmo que no meio da jornada as ondas queiram nos assaltar, nos destruir e sejam extremamente violentas, mesmo que os ventos sejam contrários e essa tempestade queira afundar e destruir a nossa vida, a palavra do Senhor continua poderosa. Aleluia. E ela vem andando sobre as águas. E ela vem andando sobre as águas. E quando, com certeza, aqueles homens que se sentiram tão pequeninos, homens experimentados, pescadores, conhecedores das águas, conhecedores daquele mar, entretanto, quando aquela violenta tempestade se levantou, eles se sentiram pequeninos, impotentes, e quando concluíram que jamais não havia esperança, a palavra vem. Ela vem andando sobre as águas. Aleluia. Ela vem andando sobre as águas, porque, meu querido irmão, saiba de uma coisa: aquele que sai debaixo da palavra, aquele que sai em direção, em obediência, em aliança com a palavra, tenha a certeza que uma vez que eu me comprometi com a palavra me encontrará no caminho e me dará o livramento. E ela veio. Jesus veio andando sobre as águas. Ele é a palavra, ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Porque quando está em causa a palavra, a natureza tem que se sujeitar a ela, e todos os demônios levantes, e seja qual for o espetáculo que se levante, o Senhor, ele é poderoso e garante a nossa vitória. Aleluia. E ainda que se levantou aquele fenômeno grandioso, tremendo, assustador, a palavra garantiu a vitória. E o certo é que eles chegaram do lado de lá. Vemos Pedro experimentando por alguns minutos o poder da palavra. Ah, Senhor, se fores o Senhor mesmo que estás aí, que está aí, peça que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. Olha o poder da palavra. Vem. A palavra que está sobre as águas disse: vem. A palavra que quebra a lei da natureza disse: vem. A palavra que quebra a lei da física disse: vem. E a Bíblia declara que Pedro creu e saiu do barco e andou e foi. E foi. Mas se ele fosse, e se ele cresce, e se ele ficasse apenas circunscrito à palavra, ele
continuaria andando e abraçaria a palavra do lado de lá. Entretanto, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte e temeu. E temeu. Amado, se Jesus está do nosso lado, se a palavra é a nossa bandeira, se a palavra é a nossa garantia, não há de se ter medo, porque Deus não nos deu espírito de medo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, a palavra do Senhor declara que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sóbria. Então, que nós possamos nesta noite, nessa pequena reflexão, estou encerrando, saber que mesmo que o nosso barco ele esteja nesta viagem como estava este barco, nós vamos chegar do lado de lá. E mesmo que no meio do caminho, no meio da jornada, contrariedades se levantem, nós chegaremos do lado de lá. E mesmo que sejamos açoitados violentamente pelas ondas, pelo poder da palavra, chegaremos do lado de lá. E mesmo que os ventos sejam contrários e eles venham contra nós com veemência, na unção, no poder e na autoridade da palavra, chegaremos do lado de lá. Porque toda prova, todo teste que está alicerçado na palavra de Deus termina em vitória. Todo teste que está fincado, firmado, fundamentado